Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou fazer a instalação do Solus 4.3. No dia 16 de fevereiro deste ano, pessoal, eu fiz a instalação do Solus 4.2. Dessa vez vai ser a instalação do 4.3. E além da instalação, eu vou mostrar para vocês o pós-instalação. Beleza? É um ótimo sistema, vocês vão gostar do sistema. Como no último vídeo que eu postei sobre o Linux Mint, esse sistema é muito bom, vocês vão gostar do sistema. Beleza, pessoal? Vamos lá para o vídeo. Beleza, pessoal, estou aqui no site getsol.us, que é o site do Solus OS. E aqui no site, pessoal, antes de mais, pessoal, deixa eu só mostrar aqui na DistroAt sobre a distro, que aqui tem mais informações. Bom, pessoal, aqui no site DistroAt mostra mais sobre a distro, é uma distro independente da Irlanda. E nós temos esses 4 ambientes de desktop aqui, eu vou mostrar para vocês no site deles. É uma distro bem fácil de usar, mesmo sendo independente, vocês vão ver que é um sistema bem completo, tá? Vamos voltar aqui para o site. Aqui no site nós temos, como mostrou lá, 4 ambientes. O primeiro é o Bud, o segundo é o Gnome, pessoal. E o terceiro, o Mate, e por último, o Solus Plasma, com o KDE Plasma. Eu escolhi o Bud e para baixar é só clicar aqui em Download, pessoal, e vocês já baixam a ISO de vocês. Eu já baixei, tá aqui, ó. Baixei a versão Bud e agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo de instalação. Esse é o boot, pessoal, do Solus OS. Olha aí, pessoal, modo live rodando. Esse é o Solus OS 4.3. E para fazer a instalação do Solus é muito fácil, é só clicar em Install OS. Certo, pessoal? Aqui nós vamos escolher o português do Brasil. Vamos dar um Next. Aqui ele diz para procurar a localização automaticamente. Vamos selecionar. Vamos dar um Next. Está procurando. Certo? Aqui é o layout, pessoal. Vamos testar. Está tudo ok. Next. Certo? Aqui vamos escolher nossa região, time zone aqui, pessoal. Vamos selecionar, no meu caso, essa aqui é a região. Vamos dar um Next. Certo? Ele já achou aqui o HD. No caso de vocês, eu sempre falo, se não tiver... se vocês não estiverem utilizando a máquina virtual, tenham cuidado aí com o HD de vocês, porque se tiver outro sistema, vocês têm que ter um pouco de cuidado na hora da formatação, para não perder o sistema que tiver instalado no HD de vocês, tá? Eu vou pôr na opção aqui, praticamente automática, e já está selecionado aqui. Vou dar um Next. Aqui também eu vou dar Next. O meu hostname aqui, pessoal, eu vou colocar Tico. Certo? O bootload vai ser instalado aqui também no mesmo disco, tá? Next. Aqui eu vou colocar o meu nome. Vou colocar Tico aqui também. Isso aqui você personaliza do modo que você desejar fazer. Aqui no caso da senha, ele não permite senha curta, pessoal. Então vamos ter que fazer uma senha maior. add now, adicionar agora. Certo? Pergunta se eu desejo criar, adicionar mais aqui, não vou fazer. Vamos dar um Next. Linguagem, região, tá tudo marcado aqui, como eu criei, como eu fiz. Agora eu vou clicar em Install. Ok? E agora, pessoal, ele está criando as partições e preparando a instalação. Olha aí, pessoal, concluí a instalação. Agora eu só vou reiniciar o computador para a gente já ver o que traz essa nova versão do Solus OS. Vou clicar aqui em Restart Now. E aí, pessoal, já ele instalado no computador.
O sistema já está em português. Isso foi selecionado justamente na hora da instalação que vocês observaram. E aqui no Solos, pessoal, nós temos várias opções de configurações, atualizações do sistema. Vocês podem fazer pela linha de comando muito fácil. Nós temos aqui o Software Center, que é a loja do Solos OS. Vamos abrir para vocês verem. E aqui, pessoal, é interessante na loja do Solos OS, porque é o seguinte, nós temos aqui, como eu falei, vocês podem atualizar ele por meio da linha de comando. Eu vou mostrar para vocês como é feito isso, mas antes disso eu vou mostrar aqui a loja. E vocês também podem atualizar o sistema por meio daqui, só clicando aqui e verificar atualizações. Ele vai procurar se tem alguma atualização e se tiver você vai instalar. Aqui diz que não tem nada. Uma coisa que eu achei interessante nele aqui, pessoal, é essa aba aqui chamada Terceiros. É justamente softwares de terceiro. Eu vou clicar em cima e aqui você vai encontrar todos os aplicativos que tem algum tipo de licença que é proprietário, não é totalmente livre, que não pode vir instalado, pessoal. Então vocês já podem aqui, por exemplo, instalar todos esses aplicativos aqui, como por exemplo o Google Chrome, certo? Google Chrome, tem o PyCharm, Skype até que você encontra em algumas lojas, certo, pessoal? Então nós temos essa aba Terceiros aqui, que é justamente para isso. Vou fechar aqui e vou mostrar para vocês no terminal as configurações que nós podemos fazer por meio de lá. Aqui, pessoal, no terminal, se a gente desejar, por exemplo, atualizar o sistema, o comando é sudo eopkg upgrade. Aí ele faz a atualização do seu sistema. Aqui, como eu mostrei para vocês lá na loja, já está tudo atualizado. Agora, se você desejar instalar um pacote aqui, pessoal, por meio do terminal, se você é daqueles que não gosta de muita facilidade, você pode instalar um pacote aqui da seguinte maneira: sudo eopkg install, e aí você pode colocar o nome do pacote. Vamos pôr aqui gedit. Se você desejar instalar mais de um, pessoal, você dá um espaço e coloca o nome de outro programa que você deseja instalar aqui, certo? Vamos pôr aqui GIMP. Então eu vou dar o comando para instalar 2 programas. E aí ele me pergunta se eu desejo continuar, que tem dependências, esses pacotes. No caso aqui do gedit, ele diz que já está instalado aqui, pessoal. Eu vou digitar não aqui, depois eu jogo o mesmo comando. Eu vou testar se realmente o gedit está instalado para a gente prosseguir com o próximo pacote. Vou colocar não, certo. Eu vou digitar gedit. Ó, realmente está instalado. Então, vocês viram aqui que ele disse que o gedit já está instalado, então ele não precisa mais instalar. Mas ele me diz que o GIMP não está e, inclusive, tem dependências, se eu desejo instalar as dependências. Vou novamente dar o mesmo comando, certo? Vai dar o mesmo resultado, porque eu não tirei o gedit. Não, agora eu vou tirar o gedit. Agora eu vou tirar o gedit. Olha, eu vou tirar o gedit e vou deixar só o GIMP. Olha aí. Agora ele me pergunta novamente se eu desejo continuar, porque há dependências e eu preciso aceitar. Então eu vou colocar um sim, e aí ele já vai fazer o processo de instalação do GIMP com suas dependências. Esse é um modo de instalar pacotes aqui no Solos OS por meio do terminal. Olha aí, como vocês podem observar, foi um sucesso, tudo instalado. Agora, se eu der o comando GIMP, eu já vou chamar o GIMP, certo, pessoal? Eu vou falar para vocês, é um sistema muito bom, tá? É um sistema independente, ele não é baseado em outras distros, pessoal. Segundo o que eu tenho lido, não sei se estou com a razão, mas segundo o que eu tenho lido e também o que eu tenho entendido, ele é um Linux from scratch, ou seja, ele é um Linux do zero. Fizeram ele do zero. Posso estar errado, pessoal. Se eu tiver, vocês, por favor, corrijam aí nos comentários. Se você souber mais sobre a distro também, postam aí nos comentários. Mas que eu saiba, ele é independente. Certo, pessoal? Eu vou mostrar para vocês o que traz o sistema aqui.
com esse ambiente Bud Desktop. Nós temos, é um sistema já completo, pessoal, bem completinho mesmo, tem bastante ferramentas. Se você vir aqui escritório, ele já traz a suíte, ferramentas do sistema. Nós temos aqui o Gparted, já está aqui. E nós temos também configurações do Bud Desktop. Se a gente clicar aqui, nós temos esse painel com várias opções de configurações aqui da nossa área de trabalho, inclusive. Na parte gráfica, ele não trazia nada, como vocês observaram, eu acabei de instalar o GIMP. Internet, ele traz por padrão o Firefox, mas vocês já viram que na loja nós podemos instalar qualquer pacote de terceiro, inclusive o Google Chrome, certo? E em outros tem mais configurações aqui, inclusive de impressora, certo, pessoal? Papéis de parede, vamos dar uma olhada aqui. Papéis de parede, aqui em plano de fundo, pessoal. Traz aqui uns papéis, inclusive esse aqui foi o que eu postei no vídeo anterior, certo? Não vou postar dessa vez para não ficar igual. Vou escolher um outro papel aqui para a gente colocar, certo? Vou colocar esse aqui mesmo. Deixa eu ver se eu instalo aqui o Neofet. Se dá para instalar o Neofet aqui, eu creio que sim, pessoal. O comando é aquele que eu falei para vocês. Sudo eopkg install Neofet. Vamos ver. Vou colocar a senha. Sim, já está instalando, pessoal. Certo, pessoal? Os comandos, os aplicativos praticamente que você encontra em outra distro, você vai encontrar aqui para o Solus OS. E o comando, a única diferença é o eopkg. Sudo apt install seria no Debian e Ubuntu e derivados. No caso daqui é sudo eopkg install. É isso a diferença. Neofet. E aí nós temos o Solus. Solus que está com kernel 5.13, certo? Um kernel bem novinho, bem novo mesmo. Está com o Bud 10.5.3. Como eu falei para vocês, os pacotes o eopkg, temos instalado aqui nesse modelo, nesse modo, 705 pacotes e é isso aí. Deixa eu novamente abrir o terminal. É que o Solus já dá suporte a Snap, pessoal. Você pode, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Deixa eu colocar uma lente maior aqui. Vocês podem observar que o Snap já está instalado aqui. Então, se você, por exemplo, desejar instalar aqui o WPS, você simplesmente dá o comando aqui no terminal. O comando, pessoal, para instalar o WPS aqui no formato Snap é sudo snap install wps-all-lang-no-internet. Esse é o comando. Coloca a senha e ele já está fazendo a instalação do WPS. Certo, pessoal? Talvez você não encontre aqui na loja o WPS. Eu acho que não vai encontrar. Mas como ele já dá suporte a Snap, Flatpak você pode também instalar. Mas o Flatpak você tem que habilitar ele. Não vou mostrar nesse vídeo, pessoal, porque quase todos os vídeos eu mostro fazendo a instalação do Flatpak. E para você que está assistindo vários vídeos você talvez acha que está sendo repetitivo, tá? Mas se você não assistiu ainda eu fazendo isso, pode olhar nos vídeos anteriores aí, nas minhas playlists, que vocês vão encontrar a instalação do Flatpak. Pessoal, não deixa de se inscrever no canal aí não, pra gente ver se esse canal cresce, tá? Certo, pessoal? Então, se você gostou aí, deixa o seu like, inscreva aqui no canal. Tá prontinho, pessoal, aqui, vou fechar o terminal e vou já procurar aqui em escritório. E você já pode observar que o WPS está aqui. Agora eu vou só abrir ele pela primeira vez. Aqui é só aceitar, pessoal. Prontinho. Com acento e tudo, pessoal. Beleza, pessoal? Eu acho que por hoje é só. Eu agradeço a vocês por mais esse vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Beleza? Abraço!